Olá, um bom dia para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, trouxe ao Congresso nesta terça-feira o anteprojeto de combate ao tráfico de drogas e armas no país. Nós recebemos hoje do ministro Alexandre de Moraes uma contribuição importante de uma comissão que foi criada para essa questão da segurança pública. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e eu vamos criar uma comissão mista pelo Congresso Nacional, obviamente a Câmara indicando os membros e o Senado indicando os membros, para construirmos dentro dessa ideia, digamos assim, dessa proposta que vem de fora do Congresso, para debatermos, construirmos aqui no Congresso um consenso em torno dessa matéria que aflige a sociedade brasileira, que é exatamente a questão do financiamento e do combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Não é possível que o Brasil continue a tratar da mesma forma o ladrão de galinha e o traficante, o narcotraficante, que faz inúmeras vítimas por ano. Não é possível que o Brasil continue a tratar da mesma forma o estelionatário e aquele que faz parte de milícias, aquele que estoura caixas eletrônicos, atira de fuzil em vítimas indefesas pelo país todo. Os senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira uma medida provisória para criar um fundo de compensação ambiental. Mais informações na reportagem de Soraya Mendanha. O primeiro item aprovado pelos senadores foi a medida provisória que autoriza o Instituto Chico Mendes a escolher, sem licitação, um banco público para criar e administrar um fundo privado com recursos de compensação ambiental, pagos por obras com grande impacto no meio ambiente, como a construção de fábricas de grande porte ou hidrelétricas. O fundo vai financiar unidades federais de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental. Nós vamos ter a possibilidade de, mesmo tendo empreendimentos, fazendo compensação no litoral, nós temos recursos para as áreas de reservas extrativistas, para as florestas, para as áreas de domínio público, e de posse e domínio público. Isso é um tema da maior importância, sob pena de nós estarmos, de novo, discriminando regiões como a Amazônia, que tem muita dificuldade para implementar as suas unidades de conservação. Para fazer a aplicação desses recursos, a gestão desses recursos, reconhecendo e considerando as características regionais, porque de acordo com os nossos biomas, que são 6 em nosso país, essas características são diferentes. O Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia, enfim, com muitas especificidades, poderão ser administradas. Foi aprovado ainda projeto para possibilitar a troca da prisão preventiva pela prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças ou de pessoas com deficiência. Resolvi apresentar esse projeto depois que tomei conhecimento das condições em que vivem e morrem as mulheres gestantes e seus filhos hoje encarceradas, num ambiente totalmente insalubre, digno de se comparar aos períodos mais bárbaros da humanidade. Me refiro especificamente não ao século passado, mas aos séculos XVII e séculos XVIII. Mais do que justo que, não sendo grave o crime, que essa mãe possa realmente dar ao seu filho uma vida digna, fora realmente das grades, fora de uma penitenciária, fora de um clima que é totalmente adverso a uma formação de uma criança. O Senado também aprovou a indicação de Cláudio Frederico Arruda para embaixador no Reino Unido e de Adalberto Tokarski para ser reconduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Edson Lobão, comenta os destaques previstos para a reunião desta quarta-feira, marcada para as 10 horas. O item número 1 diz respeito à criação de um sistema único de segurança pública do Brasil. Esse sistema será mais ou menos coordenado pelo governo federal, mas com a participação dos governos estaduais e municipais. O item número 2 diz respeito à eleição do presidente e do vice-presidente da República
em caso de vacância no segundo ano do mandato presidencial. Será uma eleição indireta, neste caso, pelo Congresso Nacional. E um outro item também de grande importância é aquele que agrava as penas para adultos que controlam crianças, menores, adolescentes, cooptam esses menores para o cometimento de atos de delinquência, como, por exemplo, a distribuição de drogas e outros crimes semelhantes. Projetos sobre saúde e pesquisa estão na pauta da reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que ocorre daqui a pouco, às 9 horas. A presidente da comissão, Marta Suplicy, dá mais detalhes sobre a reunião. Eu acredito que nós vamos votar dois projetos que já foram lidos, que são importantes. Um é do senador Eduardo Braga, a relatoria do senador Ayrton Sandoval, que é sobre criar um novo órgão ou não criar um novo órgão aqui no Senado Federal, que seria um instituto para fazer pesquisas. E o outro é um relatório que já também sofreu debates grandes, né, na comissão, que é um PL do senador Teomário e relatoria da senadora Vanessa, que diz respeito à proibição de reutilização de produtos para a saúde, não passíveis de reaproveitamento. Isso é importante porque diz respeito a todos nós, a hemodiálise, deu também uma discussão forte, acho que agora estamos todos preparados para votar. Agora a gente confere a programação das outras atividades que ocorrem nesta manhã aqui no Senado. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura discute em audiência pública projeto que regulamenta a cobrança de pedágio. Reunião também às 9 horas na Comissão de Desenvolvimento Regional. Um dos itens na pauta é o projeto que estende os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica ao consumo destinado a projetos de transposição de bacias que apresentem impacto regional e tenham como finalidade prioritária o abastecimento humano e as necessidades dos rebanhos. Na Comissão de Educação, às 9h30, a criação da Semana Nacional da Agricultura Familiar será discutida em audiência pública. Também às 9h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 814 pode votar o relatório final dos trabalhos. A MP aumenta a oferta de energia elétrica emergencial, recompõe a tarifa extraordinária, cria o programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica e trata da universalização do serviço público de energia elétrica. Às 10h15, a CPI dos cartões de crédito faz audiência com entidades, representantes de consumidores e de lojistas. Às 11 horas está prevista a sessão temática no plenário do Senado. A paz no processo eleitoral é o tema do debate. A Comissão de Governança, Transparência, Fiscalização e Controle tem reunião marcada para as 11 horas. Na pauta, entre outros projetos, o que define como infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. E às 11h30, na Comissão de Direitos Humanos, um dos projetos na pauta é o que prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O Senado começa a examinar nos próximos dias o texto da medida provisória 810, que concede mais prazo para empresas de tecnologia de informação e de comunicação investirem recursos de incentivos fiscais em pesquisa e desenvolvimento. A MP foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Uma das exigências para as empresas se beneficiarem dessa isenção é a necessidade de comprovação da regularidade das contribuições ao sistema de seguridade social. E foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União a lei que redefine as parcelas que cabem a estados e municípios da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos por usinas hidrelétricas. Pela nova lei, 25% ficarão com os estados e 65% com os municípios da área. Senadores e deputados da Comissão Mista Especial sobre a Lei Candir vão negociar com o governo o aumento do repasse de recursos aos estados exportadores. Desde que a Lei Candir entrou em vigor, em 1996,
eles deixaram de arrecadar o ICMS sobre o que é vendido ao exterior. A Lei Candir prevê a isenção do pagamento de ICMS para produtos primários e semi-elaborados ou serviços destinados à exportação. O objetivo é estimular as vendas para o exterior. A Lei Candir entrou em vigor em 1996. Desde então, provoca polêmica entre os governos dos estados exportadores, que alegam perda de arrecadação devido à isenção do ICMS. Hoje, os estados recebem juntos, do governo federal, 3,9 bilhões de reais por ano, valor muito menor do que deixam de arrecadar. Apenas em 2016, por exemplo, as isenções da Lei Candir somaram 41,7 bilhões de reais. Esses recursos dão de extremo significado, de extrema importância para que o Estado possa cada vez mais prestar um serviço de mais qualidade às nossas populações, principalmente na área de saúde, educação e segurança. Nós, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós perdemos em termos de Lei Candir um resultado da ordem de 4 bilhões de reais por ano e somos compensados em cerca de 350 milhões de reais. Em agosto do ano passado, uma súmula do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 12 meses para que o Congresso regulamente os repasses da União para compensar os estados. E uma comissão de deputados e senadores foi criada para resolver a questão. De acordo com o relatório do senador Wellington Fagundes, os repasses compensatórios devem ser regulares e estáveis, permitindo um melhor planejamento orçamentário. Ele propõe que a compensação devida aos governos estaduais seja de 39 bilhões de reais por ano, corrigidos pelo IPCA. O governo pediu mais 2 anos de prazo para aumentar o repasse. A votação do relatório, programada para esta terça-feira, foi adiada para a próxima semana. Os parlamentares querem conversar com o governo para tentar uma solução conjunta. Porque nós queremos fazer um relatório que seja fruto do entendimento e que seja possível realmente ser cumprido pelo governo federal e também atendido às mínimas necessidades daqueles que estão governando lá nos seus estados. Então, por isso nós estamos prorrogando aqui, fruto de um acordo, de um entendimento que já tivemos com o Ministério da Fazenda, esperando que o governo possa apresentar daqui até terça-feira uma alternativa factível para ambos os lados. Na segunda reportagem da série sobre a crise da pecuária leiteira no Rio Grande do Sul, você vai ver que o preço baixo da mercadoria não motiva os filhos dos produtores gaúchos a seguirem na profissão dos pais. A dificuldade para encontrar um sucessor para tocar a fazenda é um dos motivos que levou mais de 20 mil agricultores a abandonar a pecuária leiteira no Rio Grande do Sul. Durante 5 dias, a equipe da TV Senado viajou pelo interior do Rio Grande do Sul para fazer um retrato da crise pecuária leiteira no estado. A partir de Passo Fundo, percorremos de carro quase 1.000 quilômetros entre os municípios de Marau, Vila Maria, Casca, Cruz Alta e Não Me Toque. Estivemos em vários laticínios e propriedades rurais e entrevistamos autoridades, empresários e agricultores. O resultado você vê nessa série de reportagens. Edevaldo e Lucinéia cuidam de uma pequena propriedade próxima a Passo Fundo. Ela cuida da ordenha, ele da alimentação do gado e da pequena plantação de soja e milho. Animado com o preço do leite, que chegou a R$ 1,70 em 2016, Edevaldo correu no banco e conseguiu dinheiro para melhorar o rebanho e os currais. Na produção rural, a renda é contada por anos, não por meses. Anos bons compensam anos ruins e assim o agricultor vai sobrevivendo. Aqui na chácara do Edevaldo, o investimento nas vacas foi feito pouco antes do preço do leite despencar. Com o gado dando prejuízo, o jeito foi usar o dinheiro da soja para pagar o financiamento no banco. Estava comentando esse dia com um vizinho meu, ele disse assim, ó, vaca que tiver que gastar com veterinário é melhor eliminar a vaca, né? Porque ela não se paga, né? Não paga o veterinário. Faz medicamento em 48 horas, se ela não melhorou, elimina que é melhor. Ver o filho continuar na profissão dos pais tem sido uma raridade na pecuária leiteira gaúcha.
Quando os pais de Matheus Bife viram o filho partir para estudar na cidade, pensaram logo em abandonar a atividade que sustentava a família já há 37 anos. Para a nossa idade, nós ia até parar com o leite, porque ele é muito trabalhoso, ele é um compromisso de manhã e de noite. Mas Matheus se formou em técnico agrícola e ficou animado com o preço do leite. Convenceu os pais a pegar dinheiro no banco e começou a estudar veterinária. O rebanho aumentou de 20 para 50 vacas, todas com melhor genética. Nova sala de ordenha, novo maquinário, investimento em pasto e em silagem. Mas com a baixa do preço, teve de refazer todos os financiamentos, até mesmo para pagar seus estudos. O meu entusiasmo que eu tinha quando eu montei eu fiz o lançamento, que eu voltei para casa para trabalhar, hoje por dia já não tenho mais. Não vou dizer arrependimento, sabe? Assim, mas, tipo, tô com o pé atrás mesmo. Neto de imigrantes poloneses, Leonir Kujava também esteve prestes a abandonar o pequeno sítio de 42 hectares. Marina, a filha única, estava trabalhando na cidade e ele e a esposa já não conseguiam mais cuidar sozinhos da propriedade. Nós ia desistir das vacas, de tudo. Não tinha mais condição? Não tinha. Estou com a avó meio enferma, ele tinha problema de saúde. Se ela não vinha para casa e o genro vinha aqui, nós largava de mão as vacas e tudo. A salvação da lavoura, ou no caso, da pecuária, veio com o retorno da filha que, de quebra, trouxe o marido Tassiano a tiracolo para ajudar na fazenda. Para mim, o genro, para dizer, caiu do céu. Vim da cidade para vir na colônia, no meio do bairro, para mim foi um baita presente, né? Para ele ter vindo da cidade para a colônia. Agora a gente deu tudo para tocar para frente, o genro e a filha, né? A mão de obra cara, a falta de infraestrutura e a dificuldade para encontrar herdeiros que continuem a produção são alguns dos motivos citados por quem abandonou a atividade. Mas o baixo preço pago ao produtor é a principal razão alegada para se desfazer do rebanho. São casos como o de José Dengaten, que aos 63 anos de idade e há 38 na produção leiteira, decidiu vender suas vacas. Seus filhos não viram, na remuneração paga a leite, atrativos para continuar na produção do pai e então decidiram trocar o campo pela cidade. Eles se viram obrigados a abandonar a profissão porque eles viram a dificuldade que a gente passava e os últimos preços que a gente ia recebendo não estava motivando a continuar na atividade. Amanhã, na próxima reportagem da série, você vai saber como a crise afeta os laticínios gaúchos. As agências de fiscalização do setor não se entendem e quem perde com a burocracia são os produtores. Essa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento. A convidada de hoje é a senadora Ana Amélia, que conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Uma boa quarta-feira para você. Continue sintonizado aqui na TV Senado e até a próxima.